Bom, então vamos à nossa aula de hoje. Espero que você tenha entendido a nossa proposta e que você deixe o seu like e compartilhe para nos ajudar, para mais pessoas chegarem aqui, tá bom? Então vamos para a nossa aula de hoje e logo após a aula eu vou abrir o link aí para quem quiser subir, tá bom? Bom, tá dizendo assim, a maldade da predestinação. Lembrando que eu ainda estou me recuperando de uma forte gripe, ainda não estou muito bacana. No vídeo que estreou hoje às 11 horas, vocês podem perceber, aqueles que assistiram, né, que a minha voz ainda está bem ruim. Estou conversando mais somente pela boca, né? Tá conversando e respirando ao mesmo tempo. O nariz ainda está um pouco ruim, então a minha voz está bem nasalar, né? Está bem nasalada aí, então não está muito legal. Acabei de gravar um vídeo aqui também sobre as 10 piores coisas da Bíblia, né? As 10 piores, os 10 piores textos e práticas e ações e atitudes dentro da Bíblia. Amanhã, 11 horas, estreia aí para você também. No vídeo de hoje, das 11 horas, eu tratei sobre o bebê reborn, onde a gente colocou, né, algumas situações, colocamos algumas indicações, inclusive, de filme e de série, que tratam mais ou menos do mesmo assunto, do bebê reborn, e comparamos a mente da pessoa que compra o bebê reborn, que tem um bebê reborn e o trata como um ser humano, como um bebê, comparamos com a mente daquela pessoa mais fundamentalista, que está mais fundamentada na religião, e a religião é tudo e verdade única e última para a pessoa. Então mostramos as similaridades e os paralelos entre o bebê reborn e a fé cristã, tá bom? Bom, então, vamos deixar de enrola, estou enrolando para chegar ao máximo de pessoas aí, para não pegar a aula com o bonde andando, igual diz lá na minha terra, né? Então, vamos lá. A maldade da predestinação. Vasos para a honra e vasos para a desonra. Por Newton Dias Carvalho, que sou eu mesmo, né? Você que quiser esse texto, é só se tornar membro aí, escolha qualquer categoria de membro aí. Você está ajudando o canal, está financiando, patrocinando o meu trabalho. Eu sou um profissional da Bíblia, um profissional da teologia, um profissional da história. Não estou aqui de graça, não estou aqui por graça e nem para fazer graça. Estou aqui pelo dinheiro mesmo. Estou aqui para trabalhar mesmo, é o meu trabalho. Inclusive, estou devendo lá milhares de reais na universidade parado lá o mestrado, a pós-graduação, porque não consegui pagar, preciso pagar, inclusive, né? Bom, então, deixando isso de lado, a maldade da predestinação com base na ideia de vasos para honra e vasos para desonra. Queria que vocês que estão assistindo, o que vocês acham, como vocês recebem essa palavra? Como que vocês recebem esse conceito de uma divindade que tem vasos para honra e vasos para desonra? Opa! Fiz alguma... Quase que eu falei, né? Vou apagar aqui e abrir de novo. Não posso não salvar, porque eu estou trabalhando aqui com o Word. Poderia ter colocado o PDF, né? Acho que eu vou colocar o PDF, porque com o PDF não corro o risco de perder a formatação. Então, por favor, o que vocês acham dessa fala, desse conceito da Bíblia, né? Coloquem aí no chat, vão comentando, por favor, de essa história de vaso para honra e vaso para desonra. Que coisa é essa? Quem faria uma coisa dessas? Quem teria, né, uma ideia de fazer uma coisa semelhante? E olha que é o próprio Deus da Bíblia. E aí você pode perguntar a si mesmo, como um Deus bíblico poderia criar seres humanos, criar animais, criar pessoas para honra e para desonra? Então tá aí, olha, a ideia de vasos para honra e vasos para desonra. Eu gostaria que você já fosse deixando sua opinião aí no chat. O que você acha? Como que você explica isso? Deus predestinar pessoas para serem enfermas, pessoas outras para serem saudáveis, algumas pessoas para serem ricas, outras pessoas para serem miseráveis, extremamente pobres, umas pessoas para enxergar, outras pessoas para serem cegas. Essa é a ideia do mundo religioso. Inclusive, tem religião aí que explica que se o indivíduo nasce com alguma deformidade física, é porque ele está pagando por vidas passadas. Porque ele contrariou as leis divinas. Como é que vocês recepcionam essa ideia? Eu vejo que tem várias pessoas aí no chat
assistindo a live. Olha, aqui para mim está aparecendo que tem 13 pessoas assistindo a live já. Como é que vocês recepcionam essa ideia? Como é que vocês interpretam isso aí? Como é que vocês veem isso aí? Quem pode comentar? Quem pode fazer este comentário? Quem pode já dar uma opinião para a gente poder continuar? Olha o professor Jefferson aí. O professor Jefferson chegou. Obrigado, professor Jefferson, pela sua presença. Pegou desde o início, professor Jefferson. Está ouvindo? Quer o link para você entrar? Se você quiser, eu já ponho aí para você já ir me ajudando a dar essa aula, tá bom? Você foi calvinista, né? Você veio de lá, do calvinismo. Se você puder, professor Jefferson, se quiser, eu já coloco o link aí para você. Senão, eu vou colocar só no final da aula aqui, no final da leitura do texto e da explicação. Então, eu queria ouvir de vocês. Eu percebo que tem aí, parece que 13 ou 16 pessoas já assistindo a live, né? Isso, tem 13 pessoas aí assistindo a live. Qual é a sua opinião? Como é que você enxerga um Deus que predestina pessoas para perderem o braço, a perna, para morrerem acidentadas, para morrerem de câncer, para serem doentes? Entrei agora. Ah, beleza. Vou colocar o link, então, para o professor Jefferson e para quem quiser depois também subir na live. Tá bom? Deixa eu me compartilhar aqui o link. Vou até voltar aqui. Isso. Tá aqui, olha. Link para explicar a predestinação na live. Então, tá aí o link. Tá aí o link. Quem quiser subir, o professor Jefferson já vai subir. Boa tarde, minha amiga Isabel Rosa Flores. Como é que você tá, minha querida? Muito boa tarde. Seja muito bem-vinda, tá bom? Então, pessoal, tá aí o link para quem quiser subir, para quem quiser vir explicar a maldade da predestinação, para quem quiser vir explicar essa história de vasos para honra e vasos para desonra. Então, estou te aguardando aqui na live. O professor Jefferson já está por aqui. Isso. Muito boa tarde, professor Jefferson. Seja muito bem-vindo, meu amigo. Deixa eu me colocar o fone agora para eu poder te ouvir também. Porque quando não tem ninguém, eu fico sem fone. A palavra está contigo, professor Jefferson. Boa tarde, meu querido amigo Newton, professor. Boa tarde ao pessoal do chat. Estamos aí para esclarecer algumas coisas sobre o calvinismo, né? Pois é. E aí, como você explica, eu coloco assim, tá? A maldade da predestinação, vasos para honra e vasos para desonra. Daqui a pouquinho a gente já vai ler lá o texto. E vamos ler os comentários, ler tudinho lá de passo a passo. Mas assim, de cara, como é que você já vê isso aí, você sendo judeu e sendo ex-calvinista também? Acho que é ex-calvinista mesmo, né? Isso. O que acontece? Existem duas grandes linhas no calvinismo, né? Os infra e os supla. Os infra vai acreditar na questão da predestinação, tá? Plena, e o supla da dupla predestinação. São conceitos diferentes. Explique-os para nós, por favor. A dupla predestinação é o que você falou, estava explicando aí, a questão da reencarnação, essa questão de pagar que você está pagando pelos erros das vidas passadas. Mas tem reencarnação no calvinismo? Tem teóricos que apontam a isso, tá? Teóricos, pastores reformados. Quais assim? Quais nomes, por exemplo? Eu tenho aqui Berkhoff, eu tenho aqui Grunden, eu tenho aqui Erickson e não percebi isso neles. Quais que você fala aí, por favor? Tem o Peterson, né, teólogo calvinista, holandês, ali do século XIX. Tem o Erickson, já do século XX, que vai... Inclusive, quem tem essa visão, eles não são considerados calvinistas plenos, certo, ou seja, certo. São calvinistas, mas não são muito adidos dentro da igreja. Bem-vindos. Tá? E os plenos, aqueles calvinistas que eu falei, que são infra, eles vão acreditar na predestinação plena,
que é uma vez salvo, salvo para sempre, sem sombra de mudança em Deus, e a questão do bem e do mal saindo da pessoa de Deus. Nessa questão, o Zinfra vai concordar com os judeus. Como assim? Que o bem e o mal procede de Deus. Ah, tá. Então, os infra calvinista vão concordar com os judeus que o bem e o mal vêm de Deus, é isso, né? Isso. Isso, e a predestinação é plena, em ambos os sentidos. Uhum. Se Deus determinou que você vai ser pobre, você vai ser pobre. Se Deus determinou que você é rico. Se Deus determinar que você é aleijado. Não tem ideia de cura, de restauração de cura. Certo. O companheiro que você falou é esse aqui, o Milad J. Erickson. É esse daqui. Opa, foi demais. Você falou aí, Erickson, né? É esse aqui? Millard J. Erickson? Sim, é esse aqui? É. Ele é do século XX, sim. Ele vai apoiar qual das duas predestinações que você falou? Ele é pleno. É predestinação plena. Ele vai acreditar em predestinação e reencarnação também? Não. Ele é pleno. Aí distingue uma da outra. Qual é a primeira predestinação que você falou? A supra, a predestinação supra. Supra-seriana. Supra seria o quê? Eles defendem a dupla predestinação. Tem um ramo dela que vai defender essa questão. Ah, vai defender essa questão? Essa questão da reencarnação. Uhum. A supra, né? A supra predestinação. E a outra predestinação plena, que é a do Erickson, que a gente acabou compartilhando aqui agora mesmo, não é isso? Sim. Ah, não, bacana então. Que vai com as ideias judaicas. Beleza. Tá? Farisaicas. Pessoal, lembrando... O Erickson, então, ele vai defender, enquanto você lembra o raciocínio aí, que o bem e o mal vêm de Deus, é a soberania divina. É, soberania divina. Total soberania. Dupla soberania, né? Que o bem e o mal vêm de Deus. Total. As coisas boas e as coisas ruins procedem de Deus, né? Sim. É Deus quem determina tudo, não é isso? Então tá bom. Deixa eu ver o que o André quer a verdade. Boa tarde, André quer a verdade. Tudo bem? Deixa eu ver o que ele está dizendo aqui. Esse conceito de predestinação vem do zoroastrismo. Eu acho que não. Eu acho que foi dessa religião que o professor Sabino pegou a referência da predestinação. Mas eu sou um conceito que não pode ser provado. Você acha que a predestinação vem do zoroastrismo? Você vê algum elemento no zoroastrismo que tem predestinação, professor Jeff? Não. Esse conceito de predestinação, ele nasce com os babilônicos. Aonde? No Enuma Elish? Aonde que é? Em qual obra ali a gente poderia? Na epopeia de Gilgamesh? Calma aí. Logo ali na... Deixa eu me lembrar aqui. O conceito de predestinação está embutido nos babilônicos, tá? E vem ali com a postura assim dentro do Enuma Elish. Ah, bacana. Tá? Só que em qual história ali? Ali seria uma predestinação para os deuses, tá? Embutida nos deuses. Na questão da própria concepção da luta entre os deuses quando vai formar o céu e a terra, e tem o embate. Bacana, então. Beleza. Bom, então vamos para o texto, então, professor Jefferson. Depois a gente volta aqui nos comentários. Deixa eu ler aqui o último comentário aqui que o André mandou. Eu não consigo me lembrar agora aonde o professor Sabino usou essa referência do Novo Testamento. Ah, bacana, então, André, mas não tem problema, tá, André? Uma hora você lembra aí, você transmite para nós, não tem problema não. Então vamos para o texto aqui, André. E quem quiser subir na live aí, pode subir, que aí logo após o texto aqui, as pessoas vão, como é que fala? Explicar para a gente, explicar aqui para nós, explicar o que, sobre a maldade, sobre essa maldade que é a predestinação. Explicar. Eu coloquei aí a maldade da predestinação, apesar de que
tem a teoria de que é a soberania de Deus, de que Deus é soberano, então tem a soberania dele, sobre a dupla predestinação e sobre a supra-predestinação, colocada aqui já no início da live, né? Tem tudo isso aí, mas vamos então para o texto para a gente trabalhar aqui o texto. Olha só, então eu coloquei ali, né? Vou ler novamente. Lembrando que quem quiser se tornar membro do canal, além de ter vídeos, vários vídeos exclusivos aí, e outras coisas que a gente vai aos poucos colocando, você também ganha vários materiais para estudar, para ler, inclusive os nossos textos, tá bom? E vai para o grupo exclusivo de WhatsApp. Nós temos um grupo secreto só para membros do canal no WhatsApp, tá bom? A maldade da predestinação com base na ideia de vasos para honra e vasos para desonra. Romanos 9, 20 e 24. Inclusive, eu queria saber do professor Jefferson se ele gostaria de fazer parte do nosso grupo de WhatsApp, que aí depois eu adiciono ele, só me manda no privado o seu número, professor Jefferson, para eu te adicionar no nosso grupo do WhatsApp, tá bom? Acho que você vai contribuir. Professor, é uma conduta minha, eu não participo de nenhum então tá bom, então. Beleza. É porque ali o grupo é somente para os membros e convidados aqui do canal, sabe? Não tem molecagem, não tem pornografia, não tem briga, não tem contenda. É só pra gente contribuir um com o outro lá e ajudar. Mas tá beleza, tá de boa. Bom, então, Romano... É uma conduta que eu tenho, nem em grupos de igreja eu participava. Muito bom, parabéns, professor Jefferson. Bom, então vamos aqui. Romanos 9, 20 a 24. Diz assim, olha... Mas quem é você, ó homem, para discutir com Deus? Olha só o grau, o nível de narcisismo, de psicopatia e de sociopatia do autor desse texto de Romano. Mas quem é você, ó homem, para discutir com Deus? Olha aí. Será que a coisa moldada diz àquela que a moldou, por que você me fez assim? Quer dizer que a pessoa que está agora assistindo a live, e ela é muda, ela, de repente, é cega, mas escuta, de repente, ela falta uma parte do corpo, é amputado, é cadeirante, está internado, está com câncer, ela não pode questionar por que eu estou assim, por que isso acontece comigo, porque vamos supor que a pessoa acredite em Deus e pergunte para Deus por que o Senhor permitiu isso acontecer comigo. Né? Não pode. Tá vendo? Vou até repetir, olha, mas quem é você, ó homem, para discutir com Deus? Será que a coisa moldada, olha como que o autor de Romanos, que chamam de Paulo, né? Que eu acho muito difícil ter sido uma pessoa com o nome de Paulo, que eu acho muito difícil o apóstolo Paulo ter existido. A hipótese mais concreta é que houve sim um Jesus histórico, mas eu duvido. É que houve sim um Moisés, mas eu duvido, né? Porque tem também várias comprovações e várias hipóteses que mostram que pode não ter existido. E aí eu transfiro isso para Paulo também. Será que Paulo realmente existiu? Né? Olha só, vou repetir de novo. Mas quem é você, ó homem, para discutir com Deus? Será que a coisa moldada chama o ser humano, o homem, de coisa moldada, coisa criada, de criatura? Diz aquele que a moldou, por que você me fez assim? O quê? Será que o oleiro não tem autoridade sobre o barro para fazer da mesma massa um vaso para uso honroso, olha aí, e outro para uso desonroso? Tá vendo? Para você que a vida é toda feliz, você é um vaso de honra. Para você que a sua vida é difícil, principalmente os que mais sofrem, os mais pobres, os mais excluídos, os mais enfermos, os mais que têm a vida muito mais difícil, que só nasceu para sofrer. Olha aqui como é que a Bíblia, como é que o autor bíblico, como é que a Bíblia inerrante, inspirada pelo Espírito Santo, criada em 381 por votação, né? Como é que ele fala que as pessoas que sofrem, nós que somos os menos favorecidos, eu me coloco junto, como é que nós somos? Nós somos vasos para uso desonroso. Somos vasos de desonra. Que diremos então se Deus, mesmo querendo demonstrar a sua ira e dar a conhecer o seu poder, tolerou com muita paciência os vasos da ira, olha só, preparados para a destruição. Quer dizer que Deus faz o indivíduo para roubar, matar, destruir, mentir, trapacear, enganar, ser pastor ladrão, ser pastor charlatão, ser médium, vidente, líder religioso, ser qualquer tipo de empresário, qualquer tipo de ser humano, picareta, ladrão, mentiroso, enganador, charlatão, né? 171. Quer dizer que Deus fez essas pessoas para elas e preparou elas para a destruição.
Tá vendo? Conforme o professor Jefferson colocou as duas teorias, e também essa ideia vem do hebraico, vem lá do judaísmo, né? Que Deus, na sua soberania, ele faz pessoas para a destruição e para a salvação. Ele faz pessoas para serem boas e para serem más. Ele faz pessoas para serem ricas e para serem pobres. Pessoas para serem saudáveis e pessoas para serem doentes. Pessoas para serem boas e pessoas para serem más. Para quê? Para depois ele salvar aquele que ele fez para o bem e para depois ele destruir, conforme a palavra usada aqui, olha, em Romanos, capítulo 9, 20 a 24, né? Para destruição. E que dizer se ele fez isso a fim de dar a conhecer as riquezas da sua glória nos vasos de misericórdia. Quer dizer, nos vasos de misericórdia, nos predestinados para a salvação, naqueles que ele escolheu para a redenção, naqueles que ele escolheu para uma vida relativamente feliz, né? Ele os trata como vasos de misericórdia, mas os demais, né, preparou antecipadamente, ou seja, esses vasos de misericórdia, ele preparou antecipadamente para a glória, ou seja, ele predestinou para a glória. Mas aqui em cima, né, ele predestinou outros para a destruição, para a aniquilação, para a perdição eterna, para a condenação eterna, para o lago de fogo eterno, para o inferno, conforme a tradição cristã. Porque na tradição judaica, o túmulo é o fim de tudo, correto, professor Jefferson? O professor Jefferson sumiu. Correto, né? Então tá bom. Isto é, em nós, a quem ele chamou. Olha só como que o autor de Romanos se inclui. Como que é um texto sectário, como que é um texto elitizado, como que é um texto separatista e exclusivista. Aí ele se coloca no meio, o autor aos Romanos, ó. Isto é, em nós, a quem ele chamou, não somente dentre os judeus, mas também dentre as nações. Porque aqui, o indivíduo que está escrevendo aos Romanos, está escrevendo para a igreja que está em Roma, né? O indivíduo aqui parece demais ser um romano, porque ele trai o cristianismo principal, o cristianismo de Jesus, ele trai o cristianismo de Jesus, o livro de Romanos, ele trai a pregação de Jesus, e ele trai o judaísmo, ele trai os judeus, ele arrebenta com os judeus no livro aos Romanos. Parece que quem está escrevendo aqui, entenderam? Está mais para um romano do que para um judeu. E eu vou até dar um chute, quem sabe que quem está por trás da carta aos Romanos não é Clemente de Roma, né? Então, olha só, ele se coloca como dentre os judeus, mas também dentre as nações. Quer comentar o texto, professor Jefferson, antes da gente caminhar? Só reafirmando a minha... Dando a definição correta das duas palavras, tá? Okay. Infralapsarianismo e supralapsarianismo. Calma aí, caiu aqui. Esses dois conceitos se diferem na conclusão dos decretos de Deus. Ou seja, a questão da soberania. Um vai afirmar a plena soberania de Deus e o outro, com a queda, o homem pode escolher a Deus. Tá? Aqui, ó. Diferença... Deixa eu ver aqui. É isso mesmo. Diferença com o infralapsarianismo. Diferente. Enquanto você pega aí Diferente do... Enquanto você pega aí o eixo do raciocínio, só respondendo o André aqui, nesse texto aí, André, ele está falando de aniquilação, tá? Para destruição. Destruição ali é aniquilação. Pode continuar, professor Jefferson. Vamos lá. O supralapsarianismo, também chamado de antelapsarianismo, ou pré-lapsarianismo, é uma visão teológica que afirma que os decretos de Deus sobre a eleição e a reprovação procedem logicamente do decreto da queda do homem. Em outras palavras, Deus, no seu decreto eterno, primeiro escolhe quem será salvo e quem será reprovado. E somente depois disso decreta a criação e a queda do homem. Ordem lógica dos decretos. O supralapsarianismo propõe uma ordem específica para os decretos divinos. Deus decreta a eleição e a reprovação dos indivíduos. Deus decreta criar os homens.
Deus decreta permitir a queda dos homens. Diferença com infralapsarianismo. Diferente do infralapsarianismo, que afirma que a eleição e a reprovação acontecem após a criação e a queda. O supralapsarianismo defende que a escolha de Deus precede a criação e a queda. Implicações. Soberania de Deus. O supralapsarianismo enfatiza a soberania absoluta de Deus, pois o decreto de eleição e reprovação é independente da vontade do homem ou de eventos futuros. Justificação. A eleição e reprovação são como atos de Deus não baseadas em méritos humanos, mas em seu livre e eterno propósito. Críticas. O supralapsarianismo tem sido criticado por alguns que argumentam que ele pode levar à ideia de que Deus é o autor do pecado e da reprovação. E aí, para você é ou não? Ou seja, sim. Essa é a principal discussão no judaísmo sobre os erros humanos. Então. Que, para quem não sabe, a palavra pecado significa errar o alvo. Transgressão, né? Ou seja, está correlacionado aos erros humanos. Então, se Deus já determinou quem vai ser salvo e quem vai se perder desde a fundação do mundo, ele já sabe de antemão as pessoas que estão determinadas para o juízo eterno e para a perdição eterna. Então, a soberania de Deus é o suprassumo de tudo, para o supra. Já para o infra, vai ser a questão que os decretos de Deus vêm depois da queda do homem. Entendi. Tá? Que é essa questão que vai entrar, além dessa doutrina, entra outras doutrinas, também é o que Armínio vai defender, sobre a questão da escolha humana em detrimento de Deus. Tá certo. Podemos continuar, então, a leitura? Vamos aqui para a leitura, então. Bom, aí eu vou vou ler um comentário do David Brown. Na verdade, o nome completo dele aqui é David William Brown. É nascido em 1948, é um padre anglicano e estudioso britânico de filosofia, teologia, religião e artes. Olha só como é que ele define essa questão, né, da predestinação, como ele coloca, né, a predestinação e como ele explica isso aí. Vamos aqui, então, para a leitura. Comentário de David Brown. Parece nome de cantor, né? Olha lá. A objeção é fundada na ignorância, ele fala, quando a gente questiona esse texto da Bíblia e todos os outros textos semelhantes a esse, de que existe um Deus que é quem faz o bem, quem faz o mal, quem faz as coisas boas e quem faz as desgraças.